Fala pessoal, beleza? A gente está resolvendo aqui mais uma questão aí da ENAD, dessa vez de mecânica dos sólidos. Então é a questão aí do ENAD de 2011, tá? Que trata de tensões principais e da tensão de cisalhamento máxima. Nesse caso, tensão de cisalhamento máxima no plano. A questão é essa aqui. As tensões normais sigma e as tensões de cisalhamento T em um ponto de um corpo submetido a esforços podem ser analisadas utilizando-se o círculo de tensões de Mohr, no qual a ordenada de um ponto sobre o círculo é a tensão de cisalhamento T e a abscissa a tensão normal sigma. Para o estado plano de tensão no ponto apresentado na figura acima, eu dei uma quebrada aqui na questão, vou ficar aqui abaixo esse texto. As tensões normais principais e a tensão máxima de cisalhamento são, em megapascal, respectivamente iguais a. Então tem 5 opções aí. Então assim, galera, quem fez mecânica dos sólidos com a gente, quem estudou aí mecânica dos sólidos pelo nosso material, a gente viu, né, também como utilizar o círculo de Mohr. Mas essa é uma questão muito simples que a gente pode resolvê-la sem utilizar o círculo de Mohr, tá certo? Então, a ideia é a seguinte, vamos lá. Então, eu tenho esse estado plano de tensões aqui. Então, a gente, quando trabalhou, né, com transformações de tensão, geralmente a gente usava o tensor de tensões de Cauchy, que é representado, né, por uma matriz 3×3, tá certo? Uma matriz simétrica, onde eu tenho na diagonal principal as tensões normais, sigma x, sigma y, sigma z, e acima da diagonal eu tenho as tensões de cisalhamento, tal xy, tal xz, tal yz. E aí, como ela é simétrica, eu passo só repetir aqui, certo? Tal xz e tal yz. Ok? Então, esse aqui é o tensor de tensões de Cauchy, tá? Então, qual é a ideia? No estado plano, você tem a última linha e a última coluna todas nulas, tá? Isso implica dizer que no estado plano de tensão eu tenho um caso degenerado que uma das tensões principais se anula, que é a que está fora do plano, tá? Então, o truque que a gente faz para esse tipo de situação é a gente, ao invés de colocar o tensor de tensões 3×3, como a gente sabe que a última linha e a última coluna são todas nulas, a gente coloca ele aqui 2×2, mas tendo consciência de que ele é um tensor 3×3. Tá? Então eu vou colocar aqui o linha só para você, o apóstrofozinho aí, só para dizer, olha, a gente está dando um jeitinho aqui para a questão ficar mais simples. Tá? Então eu não tenho nem sigma z, nem tal xz, nem tal yz, tá? Que são a tensão normal e as de cisalhamento, respectivamente, tá? em Z. Bom, nesse caso, como é o estado plano, o que a gente tem? A gente tem uma tensão normal na direção x, que é 70 MPa, que está no sentido positivo de x, tá certo? Então ela é positiva também, uma tensão normal de tração. Eu tenho uma tensão normal na direção de y de 10 megapascal, também no sentido positivo, tá certo? Então as tensões normais são ambas de tração, então são positivas. A de cisalhamento, a dica é a seguinte: você olha para o eixo x, tá certo? Se a tensão de cisalhamento aí, que cruza aqui o eixo x, do lado direito do estado plano, estiver apontando no sentido positivo de y, ou de uma outra maneira, fizer o estado plano girar no sentido anti-horário, essa tensão de cisalhamento fica com sinal positivo. Se por um acaso ela estivesse para baixo, assim, ó,
ela giraria o estado plano no sentido horário, e aí ela ficaria com sinal negativo. Então, nesse caso, todo mundo aí recebe o sinal positivo, ok? Então, como é que fica aqui? Então, a gente tem a sigma x, que é 70, a sigma y, né, a tensão normal da direção y10, e a tensão de cisalhamento também positiva, 40, 40. Obviamente que isso aqui está em megapascal, tá? Então esse é o nosso tensor de tensões, vamos dizer assim, degenerado, né, de Cauchy, porque ele está com 2×2. Então, para achar as tensões principais é muito simples, tá? Basta você calcular essa equação característica, que é o determinante. Deixa eu organizar o quadro, né? Então vamos calcular aí as tensões tensões principais. Então, para achar as tensões principais é só calcular esse determinante aqui, ó. Olha só que simples. Determinante de vou colocar, ficar no sentido legal, vai ficar lambda vezes a matriz identidade menos o tensor, né? Essa matrizinha aí que a gente está representando, isso aqui tem que ser igual a zero. Então o I, no nosso caso aqui, é a matriz identidade. Então lambda vezes a identidade, vou ter lambda aqui, 0 e 0, menos o nosso tensor, né, que é representado pela matriz 70, 40, 40 e 10. Tá? A gente quer calcular o determinante disso aqui, e isso aqui tem que ser igual a zero, tá? Porque o determinante vai ser um número, né? Então igual a zero. Então, fazendo essa continha aí, eu vou ter o seguinte: eu vou ter lambda menos 70 menos 40 menos 40 e lambda menos 10. Bom, calculando esse determinante, eu vou ter o seguinte: isso aqui é a diagonal principal, então isso aqui vai ficar lambda menos 70 vezes lambda menos 10 menos o produto que eu tenho aqui na diagonal secundária, certo? Então, na diagonal secundária, eu vou ter aí menos 1.600. Isso aqui tem que ser igual a zero. Bom, isso aqui vai nos resultar no seguinte polinômio. Então, aqui vai ter lambda ao quadrado menos 80 lambda mais 700 menos 1.600, e isso aqui tem que ser igual a zero. Então eu chego aqui no polinômio lambda ao quadrado menos 80 lambda menos 900. Então essa equação de segundo grau vai me dar as tensões principais, tá? Então, lembrando aí que a gente poderia usar a fórmula de Bhaskara, né? Ou a gente pode simplesmente encontrar direto essas raízes, tá? Então, vou fazer aqui de uma outra cor. Então, preciso encontrar aí dois números que a soma dê mais 80 e o produto dê menos 900. Então, aqui eu vou ter o seguinte: o lambda 1, que vai ser igual à minha primeira tensão principal, vai ser 90. E o lambda 2, que vai ser igual à minha segunda tensão principal, vai ser igual a menos 10.
tá? Então, ambas em MPa, né? Então a gente está aqui com megapascal, tá certo? Então as duas estão aqui em megapascal. Bom, só para conferir, né? 90 menos 10, 80. E 90 vezes menos 10 dá menos 900. Então são essas aí, ok? Vou fazer aqui no cantinho a tensão de cisalhamento. Então basta a gente lembrar que a tensão de cisalhamento máxima no plano é igual à diferença da maior tensão, que geralmente a gente coloca o 1, né, o sigma 1, a maior tensão que a gente tem, e o sigma 2 a menor, né? A gente sempre ordena. No caso do estado geral, né, do tridimensional, a gente ordena 1, 2 e 3. Então 1 é maior, 3 é menor. No nosso caso aqui, como a gente está no estado plano, a gente vai colocar o sigma 2 barra como menor. Então, no plano só tem essas duas, então a tensão de cisalhamento máxima no plano é a diferença entre essas duas. Tá? Então, a tensão principal 1 é 90, menos a tensão principal 2, que é menos 10. Então é importante lembrar aí do sinal. Tá? Então, isso aqui vai ser 90 mais 10 dá 100, dividido por 2, 50, e mantém a unidade das outras, né? Então 50 MPa. Então a gente tem aí que a resposta da questão vai ser 90 menos 10 e 50, tá certo? Então vamos lá na nossa opção, 90 menos 10 e 50. Então tá aqui, ó. As tensões normais principais e a tensão máxima de cisalhamento são menos 10, 90 e 50 megapascal. Então essa aqui é a resposta, é a letra D. Facinho, né? Então fechamos aí mais uma questão aí de ENAD, que a gente nem precisou usar o círculo de Mohr aí nesse caso, bem simples, não precisa ter que decorar nada, só você montar aí o tensor, calcular os autovalores, né, que é esse determinante aí igual a zero, determinante de lambda i menos a matriz, né, e calcular a tensão máxima, tensão de cisalhamento máxima no plano. Então a gente monta o tensor, né, que é essa matriz, representado por essa matriz, calculamos o determinante de lambda i menos o tensor, resolvemos o polinômio que a gente encontra aqui. Essas aqui são as tensões principais. Você pega a maior, subtrai da menor, você tem aí a tensão de cisalhamento máxima no plano. Beleza? Então, até a próxima aí, se Deus quiser. Tchau, tchau.